Pessoal do canal Brasil Notícias, tô de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Gley Fagundes, hoje é dia 20 de julho de 2020. Na descrição você encontra o link para esta matéria. Preste atenção numa coisa. A esquerda, gente, tem atacado o presidente Bolsonaro a todo custo. Tem dito que o presidente não tem feito nada, que as políticas que o presidente tem criado não tem dado resultado, enfim. Até genocida já chamaram ele. Bom, eu acho que vale a pena, você que é da esquerda, assistir esse vídeo aqui. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte nas notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. Talvez esse vídeo aqui seja revelador para você que ainda está iludido com as propagandas da esquerda. Vamos à matéria? Governo Bolsonaro bancou o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Mostro já o vídeo. Em entrevista exclusiva à TV Jornal da Cidade Online, Adolfo Sarcida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, destacou o esforço do governo federal para equilibrar as contas e ajudar a população neste momento de crise. Com a melhor equipe econômica dos últimos tempos, o presidente Bolsonaro bancou o maior programa de transferência de renda da história do Brasil, impedindo que o povo morresse de fome por conta da paralisação das atividades em virtude da pandemia. É bom lembrar, gente, que essa ação do presidente Bolsonaro foi elogiada internacionalmente e Paulo Guedes foi convidado, inclusive, a estar à frente de um plano de economia, esqueci o nome que deram agora, mas eu trouxe a matéria sobre isso, né? Dada a competência do Brasil em enfrentar a pandemia economicamente, sem deixar o povo morrer de fome, sem deixar o povo entrar numa crise total. O governo agiu em 5 grandes frentes. Primeiro, dinheiro para a saúde não pode faltar. Então, foram feitas transferências ao Ministério da Saúde. Segundo, auxílio à população carente, colocando de pé um programa de mais de 150 bilhões de reais, que está beneficiando 64 milhões de brasileiros. O maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Em terceiro lugar, transferimos dinheiro para estados e municípios. Em quarto lugar, preservar empregos e empresas, salvando mais de 12 milhões de empregos. Por fim, auxílio ao crédito. As medidas tomadas liberaram o potencial de mais de 1 trilhão de reais em créditos de liquidez para virar crédito para as empresas, explicou o secretário. Gente, o interessante é que desses 5 pontos, o ponto que mais deu errado foi o referente ao dinheiro aos estados. Esse dinheiro liberado aos estados é justamente esse dinheiro que está sendo questionado pela justiça, que foram para, por exemplo, respiradores que nunca chegaram, que foram para leitos de hospitais que nunca foram construídos ou que foram construídos, mas nunca foram usados, né? Enfim, é aquilo que a gente já sabe, Witzel, Santa Catarina, né? O Moisés, o Dória, dinheiro que a gente nunca mais vai ver na vida e não sabe para onde esse dinheiro foi. Bom, vimos alguns retornando aí, né? Importância do auxílio emergencial. Sarcida comentou ainda a medida que prorrogou o auxílio emergencial em mais 2 parcelas. Isso vai ajudar muito a população carente. Nossos dados mostram que nos domicílios pobres, 93% da renda veio do auxílio emergenciais. Mais de 23 milhões de domicílios foram diretamente beneficiados por esta medida. Não fosse o auxílio emergencial, essas pessoas teriam dificuldade, inclusive, para comprar alimento, ressaltou o secretário. E a gente viu aí a esquerda criticando o governo Bolsonaro, né? Bom, deixa eu ver. Crise também pode trazer oportunidades para o Brasil. A pandemia deixou claro que não é possível mais concentrar toda a produção em apenas um país e isso pode acabar atraindo novas empresas para o Brasil. O Brasil é uma vibrante democracia, aqui temos várias oportunidades, vamos trabalhar nelas e trazer cada vez mais emprego e renda para a população brasileira, frisou o secretário. Privatização pode ser uma saída. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o governo federal vai privatizar 4 empresas em 90 dias.
O secretário lembra que em 1994, metade das localidades brasileiras não tinham telefone. Em 1998, no meio da crise da Rússia, México, tigres asiáticos, o Brasil privatizou a Telebrás. É bom lembrar isso aí, né, gente? Se você tem hoje, essa geração nova aí hoje, né, que sai às ruas gritando não, privatização, o PT, blá blá blá, Lula, Lula, Lula e tá. Gente, se vocês fazerem uma pesquisa, o celular que você tem na mão aí, né, que eu acho engraçado que vocês são comunistas, defendem o comunismo, mas tem um smartphone aí, né, um top de linha, mas enfim. Se não fosse as privatizações da Telebrás, a privatização da Telebrás, hoje, para você ter uma linha dessa, você pagaria em torno aí, hoje, você pagaria em torno aí de uns 8 mil reais, no mínimo, e demoraria 2 anos para receber essa linha, tá? Hoje você compra o seu celularzinho, o quê? Por 200, 300, acima aí, até menos, né, usado, e paga o quê? 20 reais no chip? 15 reais no chip? 10? Graças às privatizações, viu? É graças à privatização. Esse plano que você paga aí 30, 40 reais e pode virar a perna, cansar o osso da língua de falar e não paga nada mais, nada menos além disso, pode ficar no Zap Zap à vontade, é graças à privatização. Porque naquela época da estatização, quando a Telebrás era estatal, você falasse, por exemplo, 2 minutos, cara, pode ter certeza, sua conta vinha maior do que o mundo. O resultado tá aí, todo mundo tem telefone hoje. A mesma coisa vai acontecer agora quando privatizarmos empresas. A infraestrutura vai melhorar muito e quem mais vai ganhar é o brasileiro. Mais pobre que vai ter acesso a produtos de melhor qualidade, por menor preço, completou o secretário. Bom, vamos à entrevista. Vamos à entrevista. Ó, canal, deixa eu ver, Jornal da Cidade Online, gente. E o engraçado, gente, o Jornal da Cidade Online tem mais inscrito do que o Lula. O Lula, quando eu vi sábado, tinha só Aí eu achei até engraçado o número. 171 mil inscritos. Agora você faz a conta. 171. Eu acho que já devem ter aumentado, já devem ter ligado pra lá, falar, cara, pelo amor de Deus, ou tira inscrito ou põe inscrito aí pra sair desse 171, porque já estão... Ai, 180 mil aqui tem. Hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Obrigada por conversar conosco. Secretário, o Brasil vinha em um crescente de recuperação econômica até ocorrer a pandemia de coronavírus. Quais foram as principais ações do Ministério da Economia nesse período de Covid-19? O governo agiu principalmente em 5 grandes frentes. Primeiro, dinheiro para a saúde não pode faltar. Então foram feitas transferências ao Ministério da Saúde. Segundo, auxílio à população carente. Nós colocamos de pé um programa de mais de 150 bilhões de reais que está beneficiando 64 milhões de brasileiros. É o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Cada mês desse programa custam 18 meses do Bolsa Família. Em terceiro lugar, nós transferimos dinheiros para estados e municípios. Afinal, é lá que a população vive. Em quarto lugar, preservar empregos e empresas. Os nossos programas de preservação de empregos já salvaram mais de 12 milhões de empregos. E por fim, auxílio ao crédito. As medidas tomadas pelo Ministério da Economia, o Banco Central e o governo como um todo liberaram um potencial de mais de 1 trilhão de reais em crédito, de liquidez para virar crédito para as empresas. No crédito ainda estamos trabalhando, novidades estão vindo. Agora estamos num momento de retomada, com reabertura dos comércios e atividades. O que o governo federal pretende fazer nessa nova fase? É fundamental preservar vidas. Então todo o cuidado, toda a assistência que o governo federal puder dar a estados e municípios, no que depender do Ministério da Economia, isso está sendo levado em consideração. E de novo, passo a passo, e com a graça de Deus, vamos sair mais fortes e unidos dessa crise.
A prorrogação do auxílio emergencial em mais 2 parcelas foi oficialmente decretada. Qual é a importância dessa medida? Isso vai ajudar muito a população carente. Os nossos dados mostram que nos domicílios pobres, 93% da renda veio do auxílio emergencial. Mais de 23 milhões de domicílios foram diretamente beneficiados por essa medida. E não fosse o auxílio emergencial, essas pessoas teriam dificuldade, inclusive, para comprar alimento. Vimos algumas pessoas desvinculando saúde de economia, mas uma coisa não depende da outra. Qual que é a sua opinião sobre isso? É claro que tudo depende uma coisa de outra. A vida é primordial. Defender a vida é bandeira desse governo. Nós fomos eleitos com essa bandeira. Então, toda vez que o governo age, ele está olhando a preservação de vidas. Agora, não adianta você achar que a vida ela está independente de outras variáveis. Tudo é um grande pacote e é nisso que o governo atua. Teremos em breve um novo programa de assistência social, o Renda Brasil, que deve ampliar o Bolsa Família. Quando que ele começa a valer e como que vai funcionar? Esses detalhes eu prefiro deixar para o anúncio do presidente da República, porque é um anúncio importante, mas está sendo estudado e nós temos a plena convicção que é fundamental ajudarmos crianças pobres, é fundamental ajudarmos a população carente. Como o presidente diz e como o ministro Paulo Guedes sempre repete, nenhum brasileiro vai ficar para trás. O senhor comentou nas redes sociais que os próximos 18 meses serão de grandes avanços na agenda econômica. O que pode adiantar aí sobre isso? Posso adiantar, primeiro, você que está nos ouvindo pode ficar tranquilo. Às vezes aparecem coisas diferentes na televisão, muito ruído, mas aqui em Brasília, a parceria do governo federal com o Congresso Nacional na área econômica está excelente. O governo e o Congresso, juntos, em prol do Brasil, vão aprovar um amplo rol de reformas que vão levar mais empregos e mais renda para todo brasileiro. Depois da pandemia, ficou claro que não podemos concentrar a produção mundial em um só país. Essa pode ser uma oportunidade de atrair novas empresas para o Brasil? Com certeza, o Brasil é uma vibrante democracia. Aqui nós temos várias oportunidades. Vamos trabalhar nelas e vamos trazer cada vez mais emprego e renda para a população brasileira. E o agronegócio, ele pode expandir ainda mais? O agronegócio é exemplo de sucesso. O resto do mundo corre atrás do Brasil na questão da produtividade no campo. E mais uma vez, o agronegócio vai bater recordes esse ano. Então, estamos muito atentos, foi lançado o Plano Safra, valores recordes para financiamento da produção agrícola, porque isso é a garantia que não vai faltar comida na mesa do brasileiro. O ministro Paulo Guedes anunciou em entrevista que o governo federal vai realizar 4 privatizações em 90 dias. Privatizar pode ser um caminho para enfrentar a crise? O que eu posso dizer é convidar o brasileiro a uma reflexão. Em 1994, metade das localidades brasileiras não tinha telefone. Você consegue imaginar isso? Em metade das localidades não tinha telefone. Em 1998, no meio da crise da Rússia, crise do México, crise dos tigres asiáticos, o Brasil privatizou a Telebrás. O resultado está aí, todo mundo tem telefone hoje. A mesma coisa vai acontecer agora quando privatizarmos empresas. A infraestrutura vai melhorar muito e quem mais vai ganhar é o brasileiro mais pobre, que vai ter acesso a produtos de muito melhor qualidade por um menor preço. Aliás, eu aproveito para dar uma grande notícia. Semana passada, o governo federal, em parceria com o Congresso Nacional, aprovou o novo marco do saneamento básico. Vai ser uma grande revolução. Só para vocês terem uma noção, hoje, 1 em cada 4 escolas brasileiras não tem água. 1 em cada 6 escolas não tem banheiro no prédio. É essa a realidade que, com a graça de Deus, nós vamos mudar. Secretário, muito obrigada pela sua participação.
Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal. Tá aí, gente, Jornal Cidade Online. Aí eu pergunto para você que defende aí o PT, a esquerda, que ainda ouve e escuta, né, o 247, a TVT, a tal da TV Lula, o canal Lula, com 171 mil inscritos, né? Você que assiste aí, a realidade para você qual é? A fala de Lula e dos seus comparsas ou os fatos concretos que nós estamos vendo o governo federal tomando? Bom, eu não vou comentar muito, na verdade não vou comentar, porque eu já comentei durante a matéria e o vídeo por si só ali já deixa tudo bem claro, né? O Brasil está crescendo, o Brasil está andando para frente. Nós temos, ó, uma coisa só para vocês terem uma ideia. Você viu que a comparação que ele fez ali, ó? O que se gasta em um mês com auxílio emergencial é o valor que geralmente se gasta durante um ano e meio. Presta atenção. O que o governo paga, vem pagando por mês de auxílio emergencial para você brasileiro que não tem condições aí, que está passando pela crise, é o equivalente a 1 ano e meio pagando o Bolsa Família. Ou seja, o governo Bolsonaro não se omitiu, igual o governo PT, que o governo PT ele fez o seguinte, ele pegou uma merrequinha, colocou ali e falou, ó, isso aqui é pro Bolsa Família, dá pro povo, e o resto, ó, levou embora. Eu falo para vocês há muito tempo, eu fiz os cálculos uma vez, umas 2 vezes já fiz o cálculo com vocês, que o salário do brasileiro hoje, se não fosse essa roubalheira do PT, era para ser no mínimo de 4 mil reais. O salário mínimo era para ser de 4 mil reais. Por que ele não é, Eugley? Porque o PT roubou e roubou muito, gente. Muito. Canal Brasil Notícias. Esse é o governo Bolsonaro trabalhando pelo povo.